Papa caluniado por causa da sua ascensão ao pontificado. Nós vimos na nossa última aula, na parte 1, que você precisa conferir, como o Papa Vigílio é envolto de mentiras, de mitos sobre a vida dele antes de subir ao papado e sobre a sua própria subida ao papado. Mas nós vimos exatamente o contrário. Nós vimos um homem generoso, nós vimos um homem muito consciente dos seus deveres como sucessor de São Pedro, dos deveres que ele recebeu por herança, por sucessão, vindo do próprio Jesus Cristo. Nós vimos as cartas que ele escreveu para bispos na França, para o imperador de Constantinopla, para o patriarca de Constantinopla. E hoje nós vamos ver a continuação da vida dele. O Papa Vigílio será maltratado, perseguido, preso, falsificado. Mas nós sabemos que ele não cederá às pressões políticas sobre a Igreja. Ele não deixará que o poder temporal domine o poder espiritual. E como disse Jesus Cristo, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui. Por favor, já deixa o seu like, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, isso é muito importante para eu ter um feedback do alcance que eu estou tendo, um feedback do quanto vocês estão gostando desse conteúdo. E nos comentários, durante o vídeo, apareceu alguma coisa interessante que você gostou, que você discordou, comenta. Ou questões de puro formato. Ai, Lucas, essa fonte não é boa, esse fundo preto não é legal. Deixe seu comentário, ajuda a gente. Então hoje nós vamos continuar mergulhando na história do Papa Vigílio, né? E vocês lembram daquele subtítulo que eu coloquei, que é Prudência e Sabedoria contra as Garras do Poder Temporal. Porque esse é o grande tema da vida do Papa Vigílio. Nós vemos o Estado bizantino fazendo algo terrível, de tentar controlar a Igreja. Terrível. E o Papa Vigílio vai sofrer muito nas mãos dos bizantinos, vai sofrer muito na mão do clero aliado ao imperador. Mas ele vai ser muito corajoso, nós vamos ver isso, vai ser bem interessante. Bom, no ano 544, o imperador Justiniano resolve escrever um édito condenando os 3 capítulos. Bom, para isso eu preciso explicar o que são esses 3 capítulos, né? Bom, gente, capítulo, você imagina um capítulo de um livro. Não, não é isso, tá? Capítulo em latim pode significar algo como título ou pode significar algo como tema, assunto. Então, um capítulo pode ser um tema, pode ser algo. Então, quem são os 3 capítulos? Não são 3 coisas, na verdade são 3 pessoas, né? 3 pessoas e o que elas escreveram, né? Então, os 3 capítulos são, primeiro, o
Teodoro de Mopsuestia. Todos esses daqui são escritores do século V, ok? Então, o Teodoro de Mopsuestia, que supostamente tinha sido o pai do nestorianismo, parece que o Nestório tinha tomado a sua teologia do Teodoro de Mopsuestia, e o Teodoro tinha alguns escritos altamente suspeitos de nestorianismo. Então começou a surgir uma controvérsia na igreja sobre se esses escritos realmente tinham nestorianismo, se eles deviam ser condenados. O outro capítulo é o Teodoreto de Ciro. Não exatamente o Teodoreto de Ciro em si, mas os seus escritos. Por quê? O Teodoreto de Ciro é um outro que tinha escrito livros críticos do São Cirilo de Alexandria e com certas suspeitas nestorianas. Porém, o Teodoreto de Ciro foi aceito, foi recebido pela igreja no Concílio de Calcedônia. Então tinha uma dúvida, mas calma, esse cara foi aceito, mas o escrito dele tem nestorianismo, como é que funciona isso, né? Então, foram controvérsias que foram surgindo na época. E o último capítulo que a gente chama é a carta do Ibas de Edessa ao Maris, o persa, que sofre do mesmo problema. É uma carta que tem certo tom crítico do São Cirilo de Alexandria e suspeita um tanto de nestorianismo. Porém, essa carta foi elogiada no Concílio de Calcedônia. Okay? Então aqui eu só estou lançando o tema da controvérsia, eu não estou explicando a solução dela ainda. A solução vai vir depois. Nós vamos deixar o Papo Vigílio solucionar isso. Ok? Mas percebam o que eu disse. Eu quero que vocês percebam bem. Eu vou até repetir devagar para vocês entenderem. O imperador Justiniano resolveu escrever um édito condenando os 3 capítulos. Daí eu te pergunto, o que um imperador está fazendo escrevendo um documento doutrinário e publicando como magistério da igreja? Tá entendendo? Porque eu imagino que o certo deveria ser um bispo. Os bispos se reuniram num concílio, o Papa escreveu isso, e o imperador só está distribuindo as cartas pelo império, só está promulgando como lei. Mas não, nós temos aqui o imperador Justiniano tomando a iniciativa teológica, doutrinária, magisterial de condenar escritos anteriores. Então aqui eu não estou nem entrando no mérito de se ele estava teologicamente certo ou não. A gente vai ver isso depois. A questão é, quem que você pensa que é Justiniano? Então nós vemos esses primeiros passos do que a gente chama de César ou papismo. É o imperador querendo tomar o lugar do Papa. O imperador querendo ser mais poderoso do que a igreja. Então é algo que foi muito controverso na época. Então foi nessa época que um advogado lá de Constantinopla, o Severo de Constantinopla, escreveu uma carta para um bispo da África, chamado Fulgêncio Ferrando, questionando um pouco sobre essa decisão. Olha, o imperador está tomando decisões de teologia, eu devo seguir, essas decisões estão corretas ou não, né? Perguntando a opinião desse bispo africano, né? E o Fulgêncio Ferrando escreve uma carta respondendo assim: estás tentando associar-me à tarefa de grandes homens, desejando ouvir o que eu penso, com alegria a respeito daqueles que negam que nosso Deus Jesus é um só com a Santa e Indivisa Trindade. Mas confesso que a pequenez do meu talento ou mal consegue lidar com isso, ou de modo algum ousa assumi-lo. Consulta, pois, homem prudentíssimo, se desejas ouvir a verdade, principalmente o bispo da Sé Apostólica, cuja sã doutrina é confirmada pelo juízo da verdade e sustentada pela força da autoridade. Então, é muito interessante o que a gente já vê nessa carta isso, que nós temos um leigo em Constantinopla, em dúvida sobre uma questão teológica, ele escreve perguntando por um grande teólogo africano, e esse grande teólogo fala o seguinte: olha, você está tentando me pedir algo que está muito além da minha capacidade. Escute, se você quer escutar a verdade, consulte o bispo da Sé Apostólica, o Papa.
O Facundo de Hermiana, que é um outro bispo africano da época, ele tem um relato muito interessante sobre como começou toda a controvérsia dos 3 capítulos. Vale a pena ler. Ele explica as motivações políticas, as motivações até heréticas por trás do pessoal que estava falando no ouvido do Justiniano, tá? Então eu não vou entrar tanto nessas motivações, só quero pegar um pouco o relato que ele conta depois, o relato do que aconteceu quando o Justiniano promulgou esse decreto, tá? Então vamos ler o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: encontrou então ocasião propícia no furor de certos indivíduos que, sob o nome de cristãos, secretamente seguem na igreja o dogma pagão de Orígenes, ou seja, tinha voltado aquela controvérsia origenista, pessoas defendendo as visões do Orígenes sobre o fim dos tempos. E como por insistência de tua piedade houve reiterada condenação desse dogma profano, os seus seguidores se inflamaram contra a igreja, buscando perturbá-la por qualquer meio possível. Então Justiniano tinha condenado o origenismo por causa de um concílio de Constantinopla anterior que tinha condenado o origenismo. E os origenistas ficaram com tanta raiva dessa condenação que recaiu sobre eles que eles resolveram fazer uma vingança contra os caras que tinham condenado eles. Né? Então esse é o plano deles para fazer surgir toda a controvérsia dos 3 capítulos. Tudo isso, aliás, não passou despercebido ao conhecimento público, sobretudo porque Domiciano, bispo de Ancira, cidade da província primeira da Galácia, que foi evidente defensor da heresia origenista, confessou, pressionado por Deus, em um libelo que enviou ao Beatíssimo Papa Vigílio, que seus cúmplices origenistas, ao perceberem que não conseguiam mais defender seu próprio dogma, nem que lhes restava esperança no debate, provocaram esses escândalos na igreja como vingança pelos atos realizados contra Orígenes. Ou seja, o Papa Vigílio tinha em mãos um documento de um bispo confessando que ele tinha iniciado toda a controvérsia dos 3 capítulos, toda a controvérsia para fazer o Justiniano condenar os 3 capítulos, por causa de uma vingança, porque tinham condenado o origenismo que ele acreditava. Okay? Então, isso é importante vocês entenderem que o Papa Vigílio tinha esse documento em mãos. Esse é o tipo de informação que ele tinha. Ok? Daí continua. Nem mesmo aquilo que se diz ter sido escrito por Teodorito de Ciro contra o bem-aventurado Cirilo, que agora foi condenado, o foi por outro motivo, senão para lançar suspeitas sobre o concílio de Calcedônia, do qual Teodoreto participou, onde defendeu a epístola do Papa Leão contra o delírio de Eutiques, mostrando a alguns que tinham dificuldade que ela era correta. Com efeito, como será mostrado adiante, também outros, cuja memória está em comunhão conosco, escreveram contra o bem-aventurado Cirilo, mas como não participaram do concílio de Calcedônia, não foram incluídos neste anátema. Sobre todos esses pontos quero falar, e por isso resolvi tratar toda a causa segundo esta ordem. Primeiro, demonstrar pela apresentação de provas evidentes que os autores da heresia fizeram tudo isso para invalidar o grande concílio de Calcedônia e os decretos do Papa Leão. Ou seja, o objetivo por trás do pessoal que iniciou a controvérsia para os 3 capítulos serem condenados era diminuir, rebaixar e anular a autoridade do Concílio de Calcedônia. Porque o Concílio de Calcedônia tinha aceito Teodorito de Ciro e tinha elogiado a carta do Ibas, ou tinha pelo menos recebido o Ibas como um homem ortodoxo. Então o objetivo deles é falar, olha, essas cartas aqui, esses escritos têm heresias. E o Concílio de Calcedônia aceitou. Então o Concílio de Calcedônia é herético e temos que anulá-lo. Então percebam as maquinações malignas por trás. Depois nós vamos entrar nas nuances de exatamente que escritos são esses. Eles realmente têm... A gente vai chegar lá. É que eu quero que vocês vivam essa controvérsia como alguém que estava ali na época. Ok? Alguém que ainda não sabe a resposta e está esperando a resposta do Papa. Ok? E aí continua. Se vos dignardes considerar estas coisas com ânimo sereno e intenção mais reta, com aquele abrindo vosso coração e fechando aos artifícios dos ímpios, ele que, como está escrito, é o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém feche, feche e ninguém abre, pela própria evidência dos fatos reconhecereis
que todas essas coisas foram tanto inventadas pelos hereges quanto estabelecidas por seus autores, com o fim de anular os decretos do Concílio de Calcedônia e a Epístola do Papa Leão, a qual o bispo Teodoreto defendeu nesse mesmo concílio. Okay? Então, Teodoreto de Ciro, apesar dele ter escritos que estavam suspeitos de nestorianismo antes do Concílio de Calcedônia, no Concílio de Calcedônia, ele defendeu os decretos do concílio, ele defendeu a epístola do Papa Leão e ele aceitou a doutrina da igreja. Então, estamos diante de um homem que estava arrependido e foi por isso que ele foi recebido, obviamente, pela igreja. Como, porém, isso não se mostra que tenha acontecido, parecerá que aquele concílio, para não dizer que acolheu a heresia, ao menos cometeu uma omissão que agora estes se julgam no dever de suprir e corrigir. No entanto, o bem-aventurado Leão, fiel e firme defensor da igreja, e não simulado nem tímido opositor dos hereges, afirma que tudo ali foi definido de tal maneira que nada poderia ser acrescentado à sua perfeição. E ainda dizem que, por tanta presunção sua, também teriam consultado a igreja de Roma, e agora esperam a sentença do bem-aventurado Vigílio, seu prelado. Quanto a isso, o que pensam os homens de nosso tempo de se atreverem a definir como pecado aquilo que, pela intenção do bem-aventurado Leão, sob tantos de seus predecessores, não foi tentado até então, sem dúvida entende também o próprio homem prudente. Pois quem não compreenderia isso, ainda que imprudente? Se, como dizem, ousaram até consultá-lo, e agora esperam seu julgamento sobre este caso, não vejo de que modo ainda não tivessem sido julgados a respeito dele. Mas experimentem eles próprios quantos enganou sua suspeita. Então nós vemos a igreja consultando o Papa Vigílio e esperando dele o seu julgamento, a sua decisão. Que esperança lhes resta quanto à resposta do bispo de Roma, se já há muito mencionado o venerável Leão, com veementes e frequentes sentenças, reprimindo ousadias ilícitas, prudente e astutamente as impediu, de modo que agora esperemos do seu sucessor, não um juiz em questões duvidosas, mas o vingador de uma transgressão certa. Olha a confiança dele no julgamento do Papa. Na confiança dele de que o Papa promulgará exatamente o que o magistério sempre disse e que será um vingador daqueles que estão transgredindo os decretos da Sé Apostólica. E ainda dizem que por tanta presunção sua, também teriam consultado a igreja de Roma e agora esperam a sentença do bem-aventurado... Opa, calma aí, eu acho que eu repeti sem querer aqui. Perdão, pessoal. Depois continua assim. É de fato notável que depois que fizeram a condenação destes, dissessem que consultavam a igreja de Roma e agora esperavam o parecer de Vigílio, seu prelado, ao qual não permitiram supor o que pensava. Antes, decretaram que se alguém não anatematizasse Teodoro de Mopsuestia com seus dogmas e a epístola do venerável Ibas fosse feita anátema. Mas eis que, vindo de sua viagem, Vigílio proclamou aquilo que lhe parecia justo e impôs correção ao autor deste tumulto e transgressão. E se o que fora feito erroneamente não fosse rapidamente retirado, também prometeu que o faria. Por isso, ele pediu a vossa clemência, com súplicas extremas e grande empenho por meio de seus legados, como as diversas províncias haviam contestado sua vinda, que não permitissem que o que fora feito permanecesse. Ele considerou que tal ato constituía crime. Sim, é um crime o imperador se achar no direito de poder fazer decisões para a igreja. Não é papel do imperador isso. Deve ser esperada a sentença da igreja. E era isso que a igreja estava realmente esperando, a sentença do Papa. Na verdade, não é algo inusitado que até mesmo a Sé Apostólica tenha repreendido transgressores da sentença dos padres, como se tivessem se desviado da fé. Nem é novo que homens íntegros e totalmente alheios a tal presunção se tenham queixado publicamente de fato tão grave, declarando que se isso uma vez for admitido, não apenas os decretos do Concílio de Calcedônia, mas os de todos os concílios não poderão mais permanecer firmes. O que é inusitado, o que é admirável, o que manifesta com grande força a verdade, é que os próprios presunçosos foram constrangidos pelos remorsos íntimos da consciência a confessar que estas coisas foram feitas para destruir o Concílio de Calcedônia.
pois o primeiro que as confirmou, Menas, bispo de Constantinopla, quando ainda hesitava em lhes prestar seu consentimento por escrito, como lhe havia sido ordenado, declarou que aquilo era feito contra o concílio de Calcedônia. E depois que consentiu, foi interpelado pelo venerável diácono romano Estevão, legado da sé de Roma, sobre por que havia cedido aquilo que antes havia condenado, e acerca do qual prometera nada fazer sem a sé apostólica. Esse é o patriarca de Constantinopla. Olha só o que o patriarca de Constantinopla fala. Ele respondeu que tinha cedido sob a condição e sob juramento que lhe havia sido feito, de que recuperaria sua assinatura caso o bispo de Roma não aprovasse aquelas decisões. O imperador promulga o seu decreto e depois ele vai consultar a igreja, depois ele vai obter as assinaturas da igreja. Ele chega para o patriarca de Constantinopla, o patriarca fala, eu não posso fazer isso. O decreto que o senhor escreveu está indo contra o concílio de Calcedônia. Ele é um ataque ao concílio de Calcedônia. Eu não posso fazer isso. Mas ele pressionaram ele e falou assim, tá bom, eu vou assinar, mas com uma condição. Caso o bispo de Roma não aprove o que está aqui, eu tenho o direito de tirar a minha assinatura. O patriarca de Constantinopla só assina sob a condição de que o bispo de Roma aceite a assinatura dele. Eu preciso explicar mais, pessoal? Preciso deduzir ou tá muito óbvio, né? Com isso, mostrou claramente que se preocupava mais com o juízo humano do que com o juízo divino. Mas será que, mesmo que recupere sua própria assinatura se o bispo romano não aprovar, e que nada lhe ocorra do que teme quanto ao julgamento humano, por isso ele escapará da sentença de Deus, juiz e vingador? Jamais. Nenhum juramento secreto feito por outro lhe assegurará isso, mas apenas sua própria correção. Tá falando o seguinte, né? Ó, foi meio covardia assinar e falar, se o bispo de Roma falar que não, eu tiro. Amigo, tem a tua própria consciência, não assina até o bispo de Roma concordar. Não é para você assinar e depois você muda de ideia, né? Seja corajoso. Por que então, ao reassumirmos o agir do velho homem, ao qual havíamos renunciado, estamos agora, ocultamente e em segredo, fazendo acordo sobre a própria fé, sem o conhecimento da igreja, que foi testemunha de que juramos guardar isso publicamente? E quem poderá desprezar a autoridade de tais homens? Quem duvidará em seguir o seu julgamento, vendo que neles a verdade é pregada livre e destemidamente? Zoilo, bispo da cidade de Alexandria, ou seja, o patriarca de Alexandria, ao saber que o bispo de Roma viria, enviou-lhe mensageiros até a Sicília, queixando-se de que havia sido forçado a subscrever aquele decreto. O próprio bispo romano, depois que chegou, lançou-lhe isso em rosto publicamente, estando nós também presente com outros. Ou seja, nós temos o patriarca de Alexandria enviando uma carta para o Papa, dizendo, olha, eu assinei, mas porque eu fui forçado a assinar, por favor, me perdoa, né? Dando explicações para o Papa. E o Papa não aceitou esse tipo, meu amigo. Nós somos bispos da igreja, nós não cedemos a pressões. Quem confessar Cristo aqui na terra será confessado por ele também no céu. Quem negar a Cristo aqui na terra será negado também pelo Pai no céu, diante do Pai no céu. O mesmo fez Eufêmio, bispo de Antioquia, ou seja, patriarca de Antioquia. Ok, gente? Vocês estão percebendo, né? Constantinopla, Alexandria, Antioquia, nós já vamos chegar em Jerusalém também. O mesmo fez Eufêmio, bispo de Antioquia, ao receber a ordem de que também ele confirmasse aquilo por escrito. Recusou-se inicialmente. Mas quando lhe foi dito que seria deposto se não o fizesse, foi achado amante de sua honra mais que da verdade. Ou seja, Justiniano obrigando a igreja, os bispos, a assinarem. Se você não assinar, eu te tiro do teu cargo. E quanto a Pedro de Jerusalém, não é de conhecimento público que, ao reunir-se com uma multidão de monges, jurou que se alguém consentisse naquele novo decreto, estaria agindo contra o concílio de Calcedônia? No entanto, nem por isso se absteve de consentir com ele. E quanto aos bispos de outras cidades, mesmo quando foram forçados a escrever, protestaram publicamente que aquilo era feito contra o grande concílio. E depois de subscreverem,
entregaram a Estevão, o diácono romano, declarações escritas a serem remetidas à Sé Apostólica, confessando nelas que haviam subscrito por coação do bispo de Constantinopla. Se a vossa piedade os interrogar, poderão confirmar diante de vós as nossas alegações. Ou seja, o Justiniano ele não só escreveu um decreto doutrinário, mas ele forçou todos os bispos da igreja a assinar sob pressão de exílio e expulsão do cargo. Gente, nós estamos diante de um ditador, ok? Nós estamos diante de um homem que acha que manda na igreja. De um leigo. Um leigo. O cara não é nem padre, não é nem bispo. Esse é o grande herói dos ortodoxos, o imperador Justiniano. Complicado. Ele tem coisas boas na vida dele. Eu admiro o Justiniano em muitas coisas interessantes. Mas, gente, se você analisa a vida dele como um todo, você vai analisar isso. Não dá para defender, né? Indefensável. E nós vemos a igreja agindo como? Falando o seguinte, olha, nós não podemos assinar isso, porque nós precisamos esperar o julgamento do bispo de Roma. Mas muitos deles foram covardes e assinaram diante da pressão. A isso se ajunta também a confissão de Domiciano da Galácia, antigo bispo de Ancira, o qual, como dissemos, confessou que estes planos foram concebidos por seus cúmplices origenistas para perturbar a igreja, em um libelo que escreveu a Vigílio. Então, pensa como o Vigílio vai estar automaticamente armado contra essas tentativas do Justiniano, porque nós temos um bispo confessando, olha, eu manipulei o Justiniano para fazer isso como uma vingança pelo fato de que o origenismo foi condenado. Gente, ele sabe que tem um herege por trás da coisa. Hereges estão por trás de tudo isso. Diante de tudo isso, ó clementíssimo imperador, quem não entenderá que, se os primazes das igrejas, cujas confissões mencionamos, tivessem permanecido firmes na verdade, poderiam ter conseguido facilmente de vós que não fosse feito aquilo que agora alegam ter sido forçados a fazer contra a própria vontade. Acaso fomos constituídos bispos só para recebermos os dons dos príncipes e nos sentarmos com eles entre os poderosos, como se fôssemos dignos do privilégio do sacerdócio divino? E se, em meio às grandes preocupações ou grandes ocupações do governo, algo for sutilmente introduzido por engano dos malignos, como sempre houve em todo o tempo, e vier a prejudicar a igreja de Deus ou a perturbar a sua paz, não deveríamos, por zelo da salvação deles, apresentar-lhes a verdade e até resistir-lhes com a autoridade da religião, suportando com paciência sua eventual indignação? O que ele está falando para o Justiniano é o seguinte, ó, Justiniano, é um dever de caridade dos bispos resistir ao Senhor. Nós estamos preocupados com a tua salvação. Então, assim, a minha preocupação pela tua salvação exige que eu negue os teus pedidos, que eu negue o que você obriga os outros a fazerem. Okay? Então, aqui nós temos um relato muito bom de como começou essa controvérsia dos 3 capítulos. O imperador Justiniano obrigando as pessoas a assinarem um decreto doutrinário que ele escreveu, sob influência de hereges origenistas que queriam anular o concílio de Calcedônia. Ele conseguindo forçar o bispo de Constantinopla e o bispo de Constantinopla conseguindo forçar os outros, ameaçando todos de exílio e perda do cargo. Bom, no ano 545, o exército bárbaro já estava chegando perto de Roma. A coisa estava ficando meio feia ali na Itália, né? Mas o Papa ainda estava em Roma. E em maio ele escreveu uma carta ao Auxânio de Arles, que nós já vimos na nossa aula passada, caso você queira ver a primeira carta que ele mandou para ele. Né? E diz o seguinte: assim como por afeição à vossa caridade e pela devoção cristã ao gloriosíssimo Filho nosso, o rei Childeberto, confiamos a vós nossas funções com a mais pronta vontade, assim como convém que vossa fraternidade utilizeis e disponhais com digna conduta, apoiada na autoridade dessa sé, os cargos que vos foram confiados, de modo que, manifestando-se pelos bons atos, mostreis o julgamento correto de nossa afeição quanto à vossa caridade. Se, porém, surgirem disputas sobre a religião e a fé, que Deus afaste,
ou sobre qualquer outro assunto que não possa ser resolvido localmente devido à sua magnitude, investigai com diligência toda a verdade. E, organizando o relatório, enviei-o à Sé Apostólica para a decisão. Assim, a paz que foi conferida pela voz do Salvador à Igreja de Deus, única em todo o mundo, será mantida com firme estabilidade, e o antigo inimigo não poderá perturbá-la, permanecendo firmemente estabelecida sobre a pedra de Cristo, Deus, Senhor e Salvador nosso. Gente, que coisa bonita, que coisa bonita. Ele está falando, vocês precisam, as questões da religião e da fé precisam ser decididas pela Sé Apostólica para que essa paz, essa estabilidade na rocha de Cristo, que foi instituída pelo próprio Cristo, permaneça na igreja. Para que vossa fraternidade possais realizar tudo isso com mais eficácia, por graça de Deus, declaramos a todos os bispos, aos quais quisemos que presidisseis, a ordem da nossa autoridade. Nenhum dos pontífices sob vossa supervisão, conforme nossas instruções, ouse partir para lugares distantes sem seguir o costume solene, tal como vossos predecessores o tinham feito com os predecessores de vossa igreja, recebendo a forma aprovada da vossa caridade. E porque julgamos adequado que se cumpra a razão de que aquele que exerce nossas funções não careça da insígnia do pálio, concedemos o seu uso a vós, como se lê que nosso predecessor de santa memória, Símaco, concedeu ao vosso predecessor, pela autoridade do bem-aventurado Pedro. É a autoridade de Pedro que confere o direito de exercer esse cargo de primaz da Gália, esse cargo de arcebispo da Gália, esse cargo de vigário papal. Embora a vossa fraternidade, a quem confiamos pelas vias da Sé Apostólica a autoridade direta sobre certos assuntos, seja concedida em geral a liberdade de discutir as causas que surgem, contudo, visto que a petição relativa ao excesso de pretestato foi apresentada pelos nossos filhos João, presbítero, e Terédio, diácono, enviada a nós, por vossa caridade, julgamos extremamente necessário confiar-vos com a autoridade presente o exame específico desse assunto. Portanto, em consideração à caridade que nos une em Cristo, devolvendo-vos as palavras de fraternidade de nossa visita, exortamos que, com a ajuda dos irmãos e coepiscopos nossos em número suficiente, e examinando com justiça canônica, disponhais com sábia ordenação aquilo que esteja de acordo com os estatutos dos nossos predecessores, e que vossa caridade vejais que ninguém seja facilmente agregado, de maneira precipitada, dos leigos às ordens sagradas de qualquer sacerdote. Nós vemos o Papa falando, as coisas têm que ser decididas segundo os estatutos dos meus predecessores. Os nossos, né? Falando plural majestático aqui. Ou seja, o direito canônico é determinado pelo Papa. O Código de Direito Canônico é determinado pela Sé Apostólica. Depois, então, o Papa Vigílio, no mesmo, então ele escreve essa carta aí para o Auxânio de Arles, conferindo essa autoridade específica para julgar esses casos ali na Gália, e daí ele escreve uma carta aos bispos da Gália para avisar sobre isso. Ele vai dizer: assim como Deus, por seu divino poder, estabeleceu que nós ocupássemos a sé do primeiro dos apóstolos, não por nossos méritos, mas por causa da inefável piedade de sua misericórdia, da mesma forma convém que tenhamos solicitude pela disposição, paz e estado de todas as igrejas. Pois o apóstolo das nações diz: minha preocupação diária é a solicitude por todas as igrejas. Como, pois, poderá subsistir a santa concórdia aprovada por Deus entre os sacerdotes do Senhor, se porventura o inimigo do gênero humano quiser, com sua antiga malícia, semear o habitual joio, e aquele que pela graça espiritual representa a nossa ausência, exercendo o ofício da sé apostólica, não se apressar em remover a discórdia que surgir? Por isso, as vossas caridades saibam que confiamos ao nosso irmão e coepiscopo Auxânio, bispo da cidade de Arles, as nossas funções vicárias, para que, caso, o que Deus não permita, surja alguma contenda, ele, reunidos ali os irmãos e coepiscopos, examine as causas com autoridade canônica e apostólica,
que as resolva com equidade que agrade a Deus. Ele está falando, sabe por que vocês têm que obedecer o bispo de Arles? Porque eu dei uma parte da minha autoridade para o bispo de Arles. Eu conferi a ele que ele seja o representante de Pedro aí onde vocês estão. Ele é o vigário papal. Assim, eu sou um grande leitor das atas da Sé Apostólica recentes, das modernas mesmo, que sai agora. E do boletim da sala de imprensa do Vaticano, onde é publicado as decisões do Papa. Eu leio isso todo dia. O meu jornal do dia é isso, né? E, gente, as ações que o Papa Fidjiga está tomando aqui é idêntico ao que o Papa Leão XIV faz hoje. É a mesma coisa. Quem está familiarizado com essa literatura é a mesma coisa. Nós temos um Papa no século VI agindo igualzinho um Papa do século XXI age. Ele determina vigários papais onde ele quer. Ele determina qual autoridade específica os bispos têm. Ele continua. Mas se houver contendas que o Senhor afaste, relacionadas com a fé, ou se surgir alguma questão que por sua importância deva ser resolvida pelo juízo da Sé Apostólica, ele nos envie sem demora notícia disso, com os fatos devidamente examinados. E como é necessário que, com o auxílio de Deus, nos tempos oportunos, o bispo de Arles atue em nosso lugar, sempre que julgar conveniente que para o bem comum se reúnam os bispos, ninguém ouse desobedecer às suas ordens. Caso alguém o faça, seja suspenso da congregação, a menos que uma enfermidade corporal ou alguma causa justa e legítima o impeça de comparecer. Contudo, se puder justificar-se razoavelmente porque não compareceu, envie em seu lugar alguém, presbítero ou diácono, para que o que for decidido com os irmãos, reunidos pelo nosso vigário, seja levado ao seu conhecimento e seja observado com fidelidade e estabilidade inviolável. Ordenamos, com igual autoridade, que nenhum dos bispos se atreva a partir para regiões distantes, sem autorização formal do nosso mencionado irmão e bispo. De fato, os santos decretos de nossos predecessores assim o determinaram também aos predecessores dele, aos quais confiaram suas funções com grande boa vontade. Que com todos esses preceitos de obediência agradáveis a Deus, sendo fielmente observados, a paz que Cristo nosso Deus, Senhor e Salvador, deixou aos apóstolos como herança, seja conservada com firme estabilidade na Igreja de Deus, que é uma só e está espalhada por todo o mundo. Muito bonito, né? Bom, a gente vê aquela carta, né, do Fulgêncio Ferrando, né? A gente vai ver agora uma outra carta dele, uma carta interessante, que é o seguinte. Quando começou essa controvérsia dos 3 capítulos, o próprio Papa, e se ele quer tomar uma decisão, ele precisa, como é que fala? Ele precisa consultar os teólogos. O Papa não toma assim decisões sozinho, que ele fala, eu já sei a resposta, pronto. Não, ele ouve, ele trabalha de maneira conciliar, ele tem um consistório, ele tem os seus cardeais, né? Nessa época não tem esse termo, mas já existiam cardeais, assim, entre aspas, né? Que eram os seus diáconos e presbíteros que ajudavam ele nessas decisões. Os bispos também ali da região de Roma ajudavam ele. Então o Papa quer estudar sobre esse assunto. Ele conversa com os diáconos dele. Os diáconos eram muito importantes nessa época para ajudar o Papa demais. Esses diáconos que também precisam consultar outros teólogos, né, assim que a igreja funciona, né, um conversando com o outro, resolvem enviar uma carta ao Fulgêncio Ferrando na África pedindo a opinião dele também sobre a questão. Vamos ver o que o Fulgêncio Ferrando pensa para a gente também bolar o nosso parecer para o Papa. Né? E daí essa é a carta que o Fulgêncio Ferrando escreveu de volta ao Anatólio e ao Pelágio, que eram esses diáconos de Roma. Okay? Esse Pelágio, inclusive, ele vai ser o próximo Papa. O Papa Pelágio é o que sucede o Papa Vigílio. Tá? Então, nesse momento ele é diácono, mas depois ele vai ser eleito. Né? Diz o seguinte, o Fulgêncio Ferrando. Com o imperador Marciano presente, todos os sacerdotes que iniciaram o Concílio da Paz de Calcedônia, com corações pacíficos, concluíram, de acordo com as definições eclesiásticas, e retornaram às suas dioceses em paz fraterna, sem ódio, inveja ou contenda, em concordância e unanimidade, testemunhando em comum.
A Sé Apostólica estava lá, em Calcedônia, em seus legados, mantendo o primado da Igreja Universal. Ali os pontífices de outras sés veneráveis, astutos como serpentes, simples como pombas, ali, de cidades menores, imensa multidão de pastores, governando com zelo pastoral o rebanho do Senhor. Se naquele tempo algum acusador da carta, cuja redação católica era manifesta, tivesse apelado para juízes superiores, talvez houvesse lugar para apelação conforme o costume. Mas aonde iria? Ou onde encontraria na igreja juízes maiores? Tendo diante de si em seus legados a sé apostólica, com cujo consentimento tudo que aquele concílio definiu recebeu força invencível. Olha que forte que ele está falando. Que Roma tem o primado da Igreja Universal e que foi o consentimento de Roma ao Concílio de Calcedônia que concedeu força invencível ao concílio. Devo dizer, se os decretos do Concílio de Calcedônia forem retratados, pensemos no Concílio de Nicéia, para que não se corra risco semelhante. Os concílios universais, sobretudo aqueles aos quais se juntou o consenso da Igreja Romana, ocupam o segundo lugar em autoridade, logo após os livros canônicos. O que foi decidido pelo juízo dos santos bispos e examinado e confirmado com o maior cuidado ao ser levado à memória do bem-aventurado Pedro, deve ser seguido e aceito. Não deve ser submetido à revisão sob nenhum pretexto de piedade. Ele está falando que é irreformável os decretos doutrinários da Sé Apostólica promulgados de maneira definitiva. Irreformável. A lei do pai brilha, parece-me, nos livros canônicos. O conselho da mãe, a igreja, está nos concílios universais. Assim, os sacerdotes que se reúnem e subscrevem os decretos fazem-no para não deixar dúvidas sobre o que foi discutido. Exceto aqueles que decidem o que deve ser decidido, ninguém deve pensar em subscrever além do necessário. Considera-se suficiente para a plena confirmação que o que é levado ao conhecimento de toda a igreja não causa escândalo ou ofensa aos irmãos, mas fortaleça a fé apostólica, ratificada pelo consentimento da sé apostólica. Então a gente vê o que o Fulgêncio está respondendo para os diáconos de Roma, falando o seguinte: olha, o Concílio de Calcedônia foi aceito pelo Papa São Leão Magno, foi confirmado pelo Papa São Leão Magno. Isso torna ele um concílio irreformável. Não há como mudar as decisões desse concílio. Então o conselho dele para eles é: o parecer que vocês forem dar para o Papa, de modo algum vocês podem sugerir qualquer coisa que envolva uma revisão daquilo que já foi decidido de modo infalível pelo próprio Papa anterior. Bom, no ano 546, finalmente o exército bárbaro chega em Roma, né? Uma situação bem complicada. E daí o Procópio de Cesareia vai nos contar, né? Foi nessa época que Vigílio, o sumo sacerdote de Roma, que então se encontrava na Sicília, porque teve que escapar de Roma por causa do cerco, encheu de trigo tanto os navios quanto pôde e os enviou, pensando que de algum modo os que transportavam as cargas conseguiriam entrar em Roma, ou seja, ele estava aliviando a fome dos romanos. Esses navios, portanto, navegavam em direção ao porto romano, mas o inimigo os avistou e chegou ao porto pouco antes da chegada dos navios. Ali, esconderam-se dentro das muralhas com o propósito de que, assim que os navios aportassem, capturá-los sem dificuldade. O Papa mandou essa ajuda aí para o povo de Roma, mas o inimigo capturou tudo, né? Complicado. E Vigílio, o sumo sacerdote de Roma, em obediência à convocação do imperador, veio da Sicília para Bizâncio, pois havia aguardado por bastante tempo na Sicília essa convocação. Ou seja, começou essa controvérsia dos 3 capítulos. O Vigílio já estava pesquisando sobre o assunto, como a gente viu ali na carta do Fulgêncio Ferrando. E ele já estava esperando: olha, esse imperador de Constantinopla ele vai me convocar para Constantinopla. Ele vai me convocar para lá, Então ele já estava aguardando isso. E finalmente ele foi convocado e Vigílio foi. Tá? Okay. Então ele está indo de livre e espontânea vontade. Okay? Claro, tem uma convocação imperial, mas ele não está sendo sequestrado, tá? Como
alguns relatos míticos contam como nós falamos na nossa última aula. Então, o Conde Marcelino, que é um outro historiador da época, vai falar: o Papa Vigílio, o 59º desde o apóstolo Pedro, tendo sido convocado pelo imperador, sai de Roma e vai para a Sicília no ano 546. O Papa Vigílio, no dia 23 de agosto desse ano, escreve o seguinte ao Aureliano de Arles. Então vocês lembram que tinha o Auxânio? O Auxânio faleceu e foi substituído pelo Aureliano de Arles, novo bispo. Confiamos de bom grado à fraternidade de Vossa Excelência a administração de nossas vilas. Nossas vilas. Ele chama as cidades da França de minhas. E queremos que, pelo ofício de vossa caridade, todas as ações agradáveis a Deus serão diligentemente cumpridas, visto que a graça divina vos julgou dignos de participar do sumo sacerdócio, e a vontade do gloriosíssimo Rei dos Francos, que o Deberto, cristão e agradável a Deus, contribuiu para vos honrar com tal testemunho. Por isso, confiamos as nossas vilas à vossa caridade com esta autoridade, para que todas as coisas que os nossos predecessores ou os cânones estabeleceram sejam feitas e preservadas com obras adequadas a Deus, e que possais demonstrar que nosso julgamento e o do referido glorioso Rei acerca de vossa caridade foram corretos. Se, portanto, entre os irmãos, o diabo, antigo inimigo da humanidade, semear discórdia com a astúcia de sua habitual malícia, ou se houver reclamação sobre alguns dos sacerdotes de vossa fraternidade, e se tiver sido mantido em conformidade com os costumes dos predecessores, aplicai com a ajuda dos irmãos e coepiscopos, segundo a natureza do assunto e em número suficiente, a discussão da causa com ordens canônicas e apostólicas, e julgai, conforme os estatutos de nossos predecessores, de modo que tudo seja diligentemente agradável a Deus. Né? E ele continua, eu não vou nem ler aqui, eu acho que talvez esteja até repetitivo para vocês. Eu não vou ler, eu vou deixar aqui, você pode pausar o vídeo, você pode ler. Mas ele basicamente vai repetir tudo o que ele estava falando já para o Auxânio. Então ele vai falar, ó, qualquer debate sobre fé e religião tem que vir para a sé apostólica. Todos devem obedecer o bispo de Arles. Por quê? Porque eu dei essa autoridade para ele. Esse é o costume da sé apostólica, que deve ser obedecido. Né? Ele até fala, ó, para que o vigário da nossa sé não pareça inferior a seus predecessores, consideramos necessário conceder-vos o uso do palio. Ou seja, ele dá esse símbolo da autoridade episcopal e até vicária do bispo de Roma para ele. E daí ele vai escrever uma carta para os bispos da Gália, de novo, falando, olha, vocês têm que obedecer o Aureliano. Eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, mas é muito interessante. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, as escrituras sagradas nos instruem diligentemente que quando Moisés, servo de Deus, desejou subir ao monte obedecendo às ordens divinas, deixou no lugar dele Arão e Ur. Daí ele fala o seguinte, eu sou como Moisés, que estou deixando representantes da minha autoridade nos diversos lugares do mundo. E daí ele continua, vai falar de como eles já tinham obedecido ao Auxânio, agora é o momento deles obedecerem o Aureliano, o que a nossa autoridade determina não pode ser desobedecido por ninguém. Né? E é isso. Ele vai falar aqui, ó. Isso daí é ser obediente a Deus. Quem me obedece é obediente a Deus. Né? Então a gente vê tudo isso. Não vou nem. Se você quiser ler com calma, você pausa e lê. Mas assim, eu acho que já ficou abundantemente claro a visão que o Papa Vigílio tinha da própria autoridade e como a Igreja da Gália recebia isso. Então nós chegamos no ano 547. O Conde Marcelino nos conta que o Papa Vigílio entrou em Constantinopla no dia 25 de janeiro desse ano. O Procópio vai nos dizer, ele, Justiniano, nomeou Libério, um patrício de Roma, para governar os alexandrinos e enviou alguns dos principais sacerdotes para conduzir uma investigação sobre o assunto, entre eles Pelágio, o arcediago de Roma, que atuava em lugar de Vigílio, o sumo sacerdote, tendo sido autorizado pelo próprio Vigílio a fazê-lo. Então o Vigílio teve que sair de Roma, ele deixou o Pelágio governando ali no lugar dele, né? Digamos assim, poderia ser hoje o secretário de Estado do Vaticano, algo assim, né? Que nem o cardeal Parolin, não sei qual seria o melhor
o melhor paralelo moderno, mas deixo ele no lugar dele, né? Ele vai dizer: esse Augusto venerado, então, abraçou a causa com um empenho, tramando e articulando para que ela se realizasse. E Paulo tinha todos os motivos para pensar que, de um modo ou de outro, recuperaria seu sacerdócio. Né? Uma outra controvérsia. Mas Vigílio, que por acaso estava presente naquele momento, decidiu que de forma alguma cederia ao imperador nessa questão, mesmo que este o ordenasse. Ele afirmou que não estava em posição de revogar seu próprio veredito, referindo-se à decisão tomada por Pelágio. Olha só que coisa incrível. O Papa sai de Roma, ele deixa o Pelágio no lugar dele ali para governar vicariamente no lugar dele. O Pelágio toma uma decisão sobre remover um homem do sacerdócio, que é esse remover um homem do sacerdócio. E daí o imperador chega para o Papa e fala o seguinte: não, eu quero que você reverta essa decisão. E o vigílio fala assim: de forma alguma, jamais eu reverterei essa decisão. Mesmo que você me ordene, eu não vou te obedecer. E fala, por quê? Porque eu já tomei essa decisão. Ou seja, falando assim, ó, o Pelágio, ele tá agindo em meu nome, tá? Então, o que ele tá decidindo, eu tô com ele, tá? Então, não vou reverter. Então, bom, eu acho incrível isso. E isso daqui, lembremos, o Procópio é um cara que não está aliado ao Papa Vigílio, ok? Ele é um historiador, talvez nem seja cristão. Ele está simplesmente reportando os fatos que ele presenciou, que ele estava ali, era testemunha ocular dos fatos. Vigílio, o sumo sacerdote de Roma, juntamente com os italianos que estavam na cidade de Constantinopla, e havia ali muitos homens de grande distinção, não dava descanso ao imperador com seus apelos para que se levantasse com todo o seu poder em defesa da Itália. Mas Justiniano foi influenciado sobretudo por Gótigo, um patrício que já havia alcançado há muito tempo a dignidade do ofício consular, pois também ele viera recentemente a Bizâncio precisamente com esse propósito. Ora, embora o imperador prometesse dedicar-se pessoalmente à causa da Itália, ele consagrava a maior parte do seu tempo às doutrinas dos cristãos, buscando com ardor e firme determinação alcançar uma solução satisfatória para as questões em disputa entre eles. Ou seja, o imperador, em vez de cuidar das coisas que ele devia, que era da guerra, de defender os territórios dele na Itália, ele estava mais preocupado em tomar as decisões dele como César Papa da igreja, né? Se achando o dono da igreja. Ano 548. A gente está cada vez mais, a gente está engrenando mais na controvérsia. Bom, o Papa Vigílio, ele vai escrever aqui nesse momento o seu primeiro decreto de decisão sobre esse assunto dos 3 capítulos. Okay? Nós não temos o texto completo desse decreto, que é chamado por muitos de iudicatum, ou juízo, julgamento, iudicatum. Nós não temos o texto completo. Nós temos fragmentos desse texto. Ok? Agora, se você consultar, por exemplo, obras como a do Richard Price, em que ele tenta achar quais são esses fragmentos, ele vai pegar alguns desses fragmentos do Concílio de Constantinopla III, do Concílio de Constantinopla de 553, do segundo Concílio de Constantinopla. Ou seja, lá nesse concílio teria uma citação do Iudicatum, e o Richard Price ou outros estudiosos estão pegando essa citação e falando o seguinte: ó, então achei aqui um fragmento do Iudicatum para vocês, tá? Eu vou dizer o seguinte: eu não vou aceitar essa citação do Iudicatum, eu vou explicar depois para vocês por quê, tá? Então, nesse momento, eu sei que você está assim, Lucas, mas por quê? Eu quero que você, por um momento, espera, eu vou explicar. Eu juro para você que eu vou explicar. Na próxima aula, a gente vai entrar nessa controvérsia do texto das atas do Concílio de Constantinopla. Mas eu vou te dizer, não é confiável esse texto que supostamente está nas atas do Concílio de Constantinopla, tá? Então, esse eu não vou aceitar. E eu vou explicar para vocês depois, eu vou provar para vocês porque que não é um documento confiável, tá? Tá bom. Então, de onde que eu vou pegar os fragmentos desse Iudicatum? Eu vou pegar de 2 lugares. Primeiro, do primeiro Constitutum do Papa Vigílio, ou seja, o Papa Vigílio vai escrever uma encíclica, um decreto. Depois, a gente vai entrar em todos esses detalhes. Depois ele vai escrever um decreto depois, em que ele cita o seu Iudicatum,
Ok? Então, nós temos o Papa citando o documento dele. Mais confiável é impossível, certo? Não tem como ser mais confiável que isso. Os fragmentos que ele traz são o seguinte, sobre o Iudicato. Como para nós está claramente evidente por razão manifesta que todo aquele que tenta agir em desprezo do mencionado consigo prejudica antes a si mesmo. Ou seja, quem fala contra o Concílio de Calcedônia está se prejudicando a si mesmo. Mas se nos tivesse sido claramente mostrado que tais coisas se continham antes nos próprios atos das sessões, ninguém ousaria ter a presunção de julgar como duvidoso algo que foi submetido àquele santíssimo juízo. Né? E no fim ele vai dizer, deve-se também guardar a reverência devida aos concílios, de modo que mesmo nas coisas menos compreendidas se ceda à autoridade deles. Depois ele vai falar, permanecendo salvos em sua perpétua firmeza, tudo quanto foi definido nos 4 primeiros concílios, confirmado pela autoridade de nossos predecessores e todos os que foram condenados nos referidos santos concílios, são tidos, sem dúvida, por condenados. E da mesma forma estão absolvidos aqueles cuja absolvição foi decretada pelos mesmos concílios. Ok? Então, se você quer traduzir isso, olha, o Teodoreto de Ciro e o Ibas de Edessa foram absolvidos no Concílio de Calcedônia. Então ele está falando, eles estão absolvidos. Eu recebo eles como absolvidos. Ok? Mas aquilo que foi condenado, que é o nestorianismo, que é o monofisismo, tudo que contenha isso está condenado. Então, se eles escreveram algo de teor nestoriano, isso está condenado, muito embora nós estejamos aceitando a pessoa deles por ter se arrependido. Ok? Submetemos também à sentença de anátema todo aquele que, de qualquer modo, contra o mencionado concílio de Calcedônia, tiver recebido ou defender qualquer coisa como válida, que é contra o concílio. E que o Santo Concílio de Calcedônia, cuja firmeza é grande e inconcussa, permaneça perpétuo e venerando, assim como os 3 primeiros concílios. Ou seja, quem tiver escrito qualquer coisa contra o Concílio de Calcedônia, ou tiver recebido, né, ou defender qualquer coisa como válida que o Concílio falou contra, seja anátema. Então, qualquer um que escreva qualquer coisa nestoriana, anátema para esses escritos. Mas se a pessoa foi perdoada, se ela foi recebida pela igreja, no Concílio de Calcedônia, nós recebemos ela. Ok? Anatematizamos também todos aqueles que não seguem fielmente nem veneram igualmente os santíssimos concílios, que em uma só e imaculada fé concordam com os apóstolos, e foram confirmados pelos prelados da sé apostólica. E aquele que quiser corrigir como se fossem malditas as coisas realizadas nesses concílios que mencionamos, ou quiser completar o que nelas julga imperfeito. Ou seja, os concílios são irreformáveis. Okay? Agora é um momento aqui de apresentar a minha pesquisa própria. Eu encontrei um novo fragmento do Iudicato. Não é novo, não vou dizer assim que eu fui o primeiro a encontrar, mas eu sou o primeiro a categorizar, pelo menos até onde eu vi, tá? Não vi ninguém que categorizou isso. Então, estava lendo vários livros, até que eu encontrei um livro que o Pelágio, diácono de Roma, escreveu sobre os 3 capítulos. E nesse escrito sobre os 3 capítulos, ele referencia o Iudicatum do Papa Vigílio. Tá? Então eu vou trazer a citação que está ali, então é uma que eu descobri. E diz o seguinte, ó, deve-se sempre atribuir aos concílios para que, se algo do que foi neles realizado for menos compreendido, se ceda a autoridade deles. Pois aqueles que então estavam presentes pela lembrança viva e recente dos acontecimentos puderam investigar e definir até mesmo além do que foi escrito, o que agora, depois de tanto tempo, nos pareceria duvidoso como causa desconhecida. Então, o que nós temos do Iudicato? Nós temos alguns testemunhos que nos dizem que o Papa ali condenou os 3 capítulos. Tá? Algumas pessoas vão dizer isso. Tem mais nuance do que isso, gente. Não dá para simplesmente jogar. Condenou os 3 capítulos assim, sem colocar nuances. Ele condenou qualquer um que escreveu qualquer coisa condenada pelo Concílio de Calcedônia, ou seja, qualquer escrito que contenha nestorianismo, qualquer escrito que contenha monofisismo, está condenado. Mas ele também recebeu ou acolheu aqueles que o Concílio de Calcedônia acolheu. Então, se o Concílio de Calcedônia acolheu o Teodoreto de Ciro, se o Concílio de Calcedônia acolheu o Ibas de Edessa, esses homens estão acolhidos pela igreja. E nós não vamos reverter nenhuma decisão dessas.
ok? Eu sei que você deve estar pensando, não, Lucas, mas calma aí, tem uma controvérsia da carta, do IBAS, mas eu vou chegar lá. Aqui eu estou mostrando o que a evidência até o momento mostra para você, porque você percebe que o Yudicatum que nós temos acesso até o momento não dá mais detalhes, ok? E nós vamos ver por que ele não dá mais detalhes, mas ele não dá mais, a gente não tem material para falar. Então a gente vai esperar os próximos documentos cronológicos aparecerem para a gente ir completando esse quebra-cabeça. Então, vamos para o ano 549. No ano 549, o Papa Vigílio vai escrever uma carta ao Aureliano de Arles. Só que agora, em vez dele falar aquela coisa que a gente já ouviu 200 vezes sobre o poder vicário do Bispo de Arles, ele vai falar sobre a controvérsia dos 3 capítulos. Porque o assunto está chegando ali, o assunto está no mundo inteiro, né? Então ele vai falar, ó, por isso, julgamos necessários a aliviar, ao menos brevemente, a preocupação de tua caridade, na medida que o tempo permitiu, para que confies plenamente que não admitimos absolutamente nada que possa ser considerado contrário às determinações de nossos predecessores, nem à santa fé dos 4 concílios, que são uma e a mesma, nem algo que toque à injúria das pessoas que subscreveram a definição dessa mesma fé santa, nem tampouco que se ache algo contrário às decisões de nossos santos predecessores, Celestino, Sisto, Leão e de outros anteriores e posteriores a eles. Da nossa parte, mostramos a todos os concílios acima mencionados uma só veneração e uma mesma crença na fé, sem sombra de dúvida, e rejeitamos aqueles que não seguem todos os 4 concílios na retidão da fé, ou que corrompem um ou todos eles, ou que tentam perverter, injuriar ou rejeitar. Eu acho muito clara a opinião do Papa Vigílio aqui. Está muito clara a decisão que ele tinha tomado ali no seu Iudicato. Também julgamos e decretamos que devem ser anatematizados e execrados aqueles que por palavras ou escritos ofendem essa fé. E castigamos com igual pena aqueles que com ímpia soberba chamam de execrável a fé do bem-aventurado Cirilo. Fé essa que o nosso predecessor de santa memória, Leão, aprovou e louvou por suas cartas enviadas a vossos predecessores e a outros, e que o venerando concílio de Calcedônia proclamou, assim como outros padres que os presidentes da Sé Apostólica receberam e seguiram. Portanto, que tua fraternidade, a quem consta ser o vigário da Sé Apostólica por nosso intermédio, faça saber a todos os bispos que não se deixem perturbar. Muito importante, gente, presta atenção, muito importante. Não se deixem perturbar por escritos falsos, palavras mentirosas ou rumores de qualquer espécie. Por que o Papa Vigílio está alertando ele sobre isso? Escritos falsos, palavras mentirosas, rumores. Nós vamos ver isso, nós vamos entender isso. Mas eu já adianto para vocês. Nesse momento já começou uma campanha terrível para destruir a reputação, para destruir o nome do Papa Vigílio, sendo publicados documentos falsos escritos sobre o nome do Papa Vigílio, sobre o nome do Papa Vigílio. Nós vamos provar isso, nós vamos ver isso, provado, ok? Então ele fala, não confiem nesses escritos falsos. Eu estou te contando aqui, eu estou te contando. Nós guardamos a fé do Concílio de Calcedônia integralmente. Recebemos todos eles que eles recebemos todo aquele que eles receberam. Rejeitamos todo aquele que eles rejeitaram. Acreditamos na fé reta que eles ensinaram e repudiamos a fé torpe que eles condenaram. E vai continuar. Confiando no Senhor, pois, como já dissemos, mantivemos, mantemos e defenderemos com vontade sincera a fé transmitida pelos apóstolos, declarada pelos 4 concílios, pregada por nossos predecessores e pelos santos padres, e inviolavelmente conservada. E com a autoridade apostólica condenamos os que agem contra ela. Tua fraternidade se mostre solícita. Daí aqui uma outra carta que ele. Deixa eu ver se é outra carta ou a mesma. Não, é a mesma carta. Ele continua agora falando do rei Childeberto lá, né? Tua fraternidade se mostre solícita nesta parte, e não cesse de suplicar a nosso glorioso filho, o rei Childeberto, de quem sabemos, por seu zelo cristão, que manifesta inteira reverência à sé apostólica, que Deus quis que presidíssemos, para que em tão grande necessidade das coisas, cuide com devoção cristã da Igreja de Deus. Apressa-te, pois, caríssimo irmão, a permanecer na sinceridade da santa fé,
e com a devida solicitude, guarda a paz das igrejas, que te foi confiada por Deus pelo mérito do sacerdócio, e é também a ti encomendada por nós pela autoridade apostólica em poder vicário, para que com obras dignas de Deus mostre ser o verdadeiro vigário de nossa sé. Okay? Agora, nós entramos numa outra carta, que é uma outra carta polêmica, que é uma carta forte do Papa Virgílio. É uma carta que ele vai escrever contra o Rústico e contra o Sebastião. Ok? Rústico e Sebastião. Eu vou ler a carta, vocês vão entender o que está acontecendo. Mas já entendo que é uma carta de condenação tremenda. Ok? Tem começa dizendo o seguinte, ó. Tua malícia chegou a tal ponto que, desprezando nossa admoestação, te lançaste ao ódio e procuraste ocasião para nos contrariar, principalmente quanto à causa dos capítulos. Isto é, acerca dos escritos de Teodoro de Mopsueste de sua pessoa, bem como da carta atribuída a Ibas para Mares, o persa, e também dos escritos de Teodoreto, contrários à reta-fé, e a carta sinodal de São Cirilo, a Nestório com os 12 anátemas, recebida pelo Santo Concílio de Éfeso e lida também no Concílio de Calcedônia, para refutar os delírios de Nestório. Ou seja, ele está reconhecendo os escritos do Teodoreto de Ciro contra e a carta lá do Ibas, Pomares e dessa, contém coisas ali contra o São Cirilo de Alexandria, que são coisas execráveis, são coisas que foram refutadas pelo Concílio de Calcedônia. Okay? Tu mesmo, com insistência, pediste que tudo isso fosse examinado, e foi notório que, com veemência, gritavas aos nossos diáconos, Paulo e Sapato, é um nome engraçado, o nome do cara era Sapato, e ao primissério dos notários Surgêncio, dizendo que não só o nome e os escritos de Teodoro de Mopsueste deviam ser condenados por nós, mas até o território onde estava sepultado, e que se alguém arrancasse seus ossos da sepultura e incendiasse tudo com aquele lugar, o receberias com prazer. Ora, como era necessário que a questão já trazida ao nosso juízo, ao nosso iudicatum, fosse concluída por essa sentença, o que de fato se fez com o consentimento do sagrado clero e dos demais. Ele está falando, eu escrevi esse iudicatum, o clero concordou comigo, assinou junto, ok? Eles subscreveram ao que eu determinei. Sabe-se bem o que fizeste a seguir, ó seu rústico. Como te apressaste a entregar no palácio ao nosso irmão, o patriarca Menas, o texto de nosso iudicatum, e recusaste por muitos dias entregar a cópia pedida pelo primissério Surgêncio, até que enviaste cópias para a África, a bispos e leigos, e até ao mestre dos soldados Tirano, algo jamais feito antes por um diácono da nossa igreja e sem o nosso conhecimento. Gente, nós temos um diácono de Roma que ele pega o texto que o Papa Vigílio escreveu sobre o Iudicatum, arranca da mão dele, sai correndo e fala o seguinte, ó, eu vou entregar isso aqui para o Patriarca de Constantinopla e quando o Papa me pedir de volta esse papel, não, antes eu vou começar a mandar esse papel para o mundo inteiro. Mas calma aí, que autorização você tem para fazer isso? De pegar um papel da mão do Papa e sair distribuindo pelo mundo, sendo que o Papa que é a autoridade para isso. Ok? Vocês vão entender como que a coisa fica... Por que o Papa não queria isso? Como que a coisa fica complicada. Ok? Vai dizer o seguinte. No mesmo sábado santo, em que publicamos aquele Iudicatum, estando tu presente e instando por ele, foste visto participando da comunhão e exercendo o teu ofício. Naquele mesmo dia disseste ao nosso coepiscopo Juliano que nada melhor poderia ter sido feito do que o Iudicatum proferido, e exortaste que se rezasse a Deus para que não fosse revogado. No domingo de Páscoa, agiste do mesmo modo e por muito tempo perseveraste nessa opinião, exortando outros a seguirem de bom grado nosso iudicatum. Eles estão falando, ô rústico, você estava defendendo o nosso iudicatum desde o começo. O que você está fazendo agora? Eu tenho aqui a comprovação de que você defendia. O que você está fazendo agora? De fato, quando os apocrisiários da igreja de Antioquia pediram cópias do mesmo iudicatum, nós o adiamos, dizendo-lhes que era mais justo que pedissem as cópias ao nosso irmão Menas, o patriarca de Constantinopla, a quem havíamos transmitido o texto. Ou seja, o Papa Vigílio confiou esse texto
ao Menas de Constantinopla. E ele está falando, olha, se quem quer ver o texto, pede para o Menas, não para mim. Vocês vão entender por que ele está falando isso, ok? Vocês devem estar pensando, gente, mas por que? Qual que é o sentido disso? Vocês vão entender. Mas tu, rústico, em alta voz, insistisse, nossa, estou péssimo, dizendo que o senhor Leão havia enviado diversas cópias de sua carta e que nós devíamos fazer o mesmo, alegando que, se todos não tivessem em mãos cópias do nosso Iudicatum retiradas do arquivo, poder-se-ia ocultá-lo de algum modo mais tarde. Pois quando encontraste ocasião de partir para a Sicília, quiseste enviar ao nosso filho, o diácono Pelagio, e a outros, o Iudicatum por nós emitido com os respectivos louvores, documento ao qual está claro que também subscreveste, junto com o nosso filho, o diácono Primicério. Mas para que não pudesse ser descoberto por alguém e sem que nós o soubéssemos, mandaste esse texto escrito em um pergaminho, redigido em letras minúsculas, abreviado 4 vezes. Gente, nós temos aqui o rústico, esse diácono de Roma. Ele está pegando um texto do Papa e ele está fazendo um resumo. Ele está fazendo um resumo do texto, reduzido, e é isso que ele está enviando para o mundo inteiro. Gente, qualquer um que conhece a citação papal tirada fora do contexto, que é algo que acontece até nos dias modernos, o que o rústico está fazendo é o equivalente da manchete do G1, pegando ali um texto que acabou de ser publicado pelo Papa, fazendo aquele resumão que distorce toda a mensagem. O motivo por que o Papa Vigílio não queria que pegassem dele as cartas e sim pegassem do Menas de Constantinopla é que ele não estava confiando no próprio círculo de secretários dele. Ou o nível dos caras. Ou o nível dos caras que estavam ao redor dele. Ele está falando, se alguém pedir para mim, esses caras eles vão falsificar meus documentos. É melhor pedir lá pro São Menas de Constantinopla, que pelo menos ali ele tem um arquivo imperial mais bem guardado, mais difícil de ser falsificado. É o que ele acreditava na época, né? Assim, uma vez que o Iudicatum foi promulgado principalmente com tua intervenção, ou seja, Rústico, você que está fazendo isso, né? E que, inflamado por tão grandes elogios a esse mesmo decreto, escreveste e agiste por muito tempo de tal modo que jamais poderíamos acreditar que te desviarias dessa retidão, soube-se repentinamente por rumor público que te tinhas mudado, por uma certa leviandade de espírito, e que passaste a tratar secretamente com os adversários da igreja, que se esforçavam contra o teor do nosso Iudicatum, e que por meio do mesmo haviam sido suspensos da comunhão. Ou seja, o rústico está se aliando aos inimigos da igreja, aos caras excomungados. E quando o nosso filho Paulo, o diácono, quis partir para a Itália, e depois de ter chegado lá, soube que tu, ainda permanecendo em comunhão conosco, causavas escândalo à igreja, tratando secretamente tanto aqui quanto na província da África, onde antes havias defendido e louvado os nossos decretos, o nosso decreto, enviando-lhe cópias, ele começou a pressionar-te, dizendo que, se fosse verdade, deverias confessá-lo publicamente. E, convencido, não pudeste mais esconder a verdade. E assim foste levado de tua própria vontade a prestar juramento, tocando os santos evangelhos, e as tuas palavras foram escritas pelo notário e guardadas em nosso arquivo, nas quais, entre outras coisas, leste e prometeste nunca te separares da nossa obediência. Ou seja, ele pegou o Rústico e falou o seguinte, coloca a mão aqui no Santo Evangelho e você vai fazer um juramento de obediência a mim. Isso vai ser anotado. Contudo, depois que Sebastião, ainda pior que tu, chegou, tendo vindo apenas para causar escândalo, como mostraram tanto os inícios de sua chegada a Constantinopla, quanto o desastroso fim, logo esqueceste o teu juramento. Tu e ele, em conjuração contrária às determinações dos cânones, formaste um pacto secreto sem o nosso conhecimento, e ambos irrompestes em escândalo público. Quando estavam ausentes os nossos filhos, os diáconos Anatólio e Estevão, pediste-nos que provisoriamente te fizéssemos diácono, Sebastião, em lugar dos ausentes, a fim de cumprir o ofício necessário. Concedemos-te isso por ora, porque antes da tua ordenação tinhas emitido por tua própria vontade uma declaração de compromisso, confirmada por testemunhas, e prestaste juramento corporal tocando os evangelhos de que cumpririas fielmente e sem fraude tudo quanto te foste confiado por nós para a utilidade da igreja.
e que exercerias o ofício e o lugar de diácono sem vício, sem soberba, sem negligência, até que os ditos diáconos regressassem, ou enquanto te quiséssemos manter no serviço dos levitas, com toda a humildade e diligência. Ou seja, o Sebastião também prometeu obediência perpétua ao Papa, fez um juramento. Na mesma declaração, acrescentaste ainda que, se deixasses de cumprir algo daquilo que havia sido prometido sob juramento, serias suspenso da Santa Comunhão, e que, se antes de tua morte não te submetesses à penitência dentro de 1 ano, te declaravas anátema, escrevendo isso de tua própria mão. Assim, foste então feito diácono sob essa condição que esperavas e havias prometido. Então, o Sebastião falando o seguinte, se eu desobedecer ao Papa, eu mesmo me declaro que eu admito, estou excomungado. E se eu não me arrepender 1 ano antes da minha morte aqui, se eu não me submeter à penitência, eu sou anátema. Mais tarde, pediste com insistência que te enviássemos ao patrimônio da Dalmácia. O patrimônio da Dalmácia era um território da igreja, ali nessa região da Dalmácia, que era administrado pelo Papa. O que nós, confiantes pela garantia que tinhas feito, concedemos de bom grado. Mas quando chegaste à cidade de Salona para a administração desse patrimônio, conforme chegou até nós por relato de muitos, envolveste-te em ordenações ilícitas e proibidas pela Sé Apostólica. E aqueles que Honório, então bispo da dita cidade, havia ordenado contrariamente aos costumes da Igreja Romana e de sua própria Igreja, tu não apenas não os proibiste, mas nem sequer nos informaste por escrito ou verbalmente, mesmo quando te encontraste conosco em Tessalônica, temendo em tua consciência. Pelo contrário, aceitaste proceder com eles como se fossem legitimamente ordenados, movidos por espírito de cupidez, e foste encontrado cúmplice de sua comunhão simoníaca. Depois foste novamente enviado a Tessalônica para governar o patrimônio da Dalmácia, e dali te advertimos repetidas vezes com autoridade que não partisses antes de recolheres todos os rendimentos, ou seja, as rendas, os lucros dessa propriedade, tanto do patrimônio da Dalmácia quanto do da província da Prevalitânia, segundo tua promessa. Mas tu, negligenciando todas as tuas obrigações, apressaste-te a vir à cidade de Constantinopla apenas para causar escândalo, como o próprio resultado demonstrou depois. Relembrando, porém, o teor da nossa Constituição, que sabemos ter sido enviada por nós ao bispo Menas, prelado desta cidade, acerca dos capítulos acima mencionados, tu alias publicamente diante dos diáconos, subdiáconos e de todo o clero, e a louvavas em voz alta, dizendo que o nosso iudicato fora decretado e promulgado do céu. E falavas assim a todos os clérigos, como dissemos. Então o Rústico e o Sebastião defenderam o iudicato do Papa Vigílio e só depois foram trair ele e chamaram esse decreto de decretado e promulgado do céu. Afirmavas ainda ter encontrado na cidade de Roma escritos de Teodoro de Mopsuestia em certos códices, os quais, segundo declaravas, estavam cheios de blasfêmias e imprecações. Enquanto dizias isso, continuavas em nossa obediência e exercias publicamente o ofício de diácono, tanto na igreja como na Placídia. Veio o dia da Natividade de Cristo, Natal, Deus Senhor Salvador nosso, segundo a carne no ano passado. Chamamos-te, pois haviam-nos chegado recentemente notícias daquilo que fizeste na Dalmácia, e dissemos-te como convinha. Se tu celebraste com aquele que contra os decretos da Sé Apostólica foram admitidos às ordens sagradas, ou se te associaste à sua comunhão, como se diz, é necessário que, se Deus se dignar reconduzir-nos à nossa igreja, investiguemos essas coisas, e conhecendo mais claramente a verdade, apliquemos a correção conforme os cânones. Mas tu, aterrorizado pela culpa da tua consciência, porque tinhas agido contra as determinações apostólicas, procuravas disfarçar o desejo de partir, fingindo outro motivo. No dia seguinte, enviamo-vos mensagem, ordenando que ou comparecesseis para exercer o ofício de diácono como de costume, ou reconhecesseis estar suspenso da comunhão. Tu, porém, Sebastião, disseste, segundo relataram nossos irmãos,
os bispos João e Juliano, entre outros a quem havíamos enviado, disse o seguinte: eu sigo o iudicatum que o Papa promulgou, contanto que ele o aplique àqueles que agem contra o iudicatum. E segundo o testemunho, disseste-lhes ainda de modo semelhante, a ponto de afirmares que Lamprídio e Félix, monges que haviam recusado a aceitar o nosso iudicatum, tinham vindo até vós, e que lhes dissestes: não podemos ver-vos, porque vós tendes uma causa e nós outra. Depois, porém, a vossa malícia chegou a tal ponto que ousaste com arrogância estar em comunhão com excomungados contra os cânones, isto é, com os mencionados e outros que, por terem escritos contra o nosso iudicatum, estavam já suspensos da comunhão por força desse mesmo iudicatum, ao qual, como lembramos acima, vós havíeis aderido, consentido e comunicado, como comprovou a Igreja Católica. Daí é evidente que, segundo as normas canônicas, fostes justamente condenados. Assim, a vossa fraude chegou a tal extremo que enganastes os ânimos de todos os que ignoravam a vossa malícia, e que, recebendo vossos escritos como vindos de diáconos romanos, acreditaram ingenuamente. Ou seja, olha só, os caras estavam usando a autoridade deles, de diáconos de Roma, para enganar as pessoas. Ou seja, as pessoas recebem uma carta escrita pelo secretário do Papa, ele está representando o Papa, né? Ele está falando o que o Papa pensa. Não, são mentirosos. De modo que em alguns lugares se derramou sangue humano dentro da igreja. Nós vamos ver isso. O que é impiedade até de dizer. E quiseste com espírito soberbo desprezar toda a lei eclesiástica, ferindo também a autoridade das santas regras, e difundindo falsidades ímpias e ilícitas contra nós, por todas as províncias. Ultimamente, acrescentando males piores aos anteriores, ousastes ainda afirmar, enviando uma carta ao piedosíssimo príncipe Nosso Senhor e Filho, que o nosso predecessor, o Papa Leão, teria dado assentimento e confirmação aos ditos de Teodoro de Mopsuestia, que são notoriamente escritos contra a verdadeira fé. Ou seja, ele está blasfemando contra o Papa Leão Magno, falando assim, ó, o Rústico Sebastião, o Papa Leão teria concordado com o Teodoro de Mopsuestia, que é um escrito herético, que os escritos dele são heréticos. Portanto, após tantas admoestações, convém que agora, em vós, Rústico e Sebastião, exerçamos, pela autoridade do bem-aventurado Pedro, de quem o Senhor quis que fôssemos servidores em seu lugar, uma punição regular, para que, se ainda adiarmos, toda a ordem eclesiástica não se dissolva. Por isso, o que devemos declarar com tristeza, mas com a autoridade do bem-aventurado Pedro, é que pelos excessos acima mencionados, vos julgamos estranhos à honra do diaconato, e retirando de vós o ministério levítico, vos excluímos completamente, de modo que não tenhais mais qualquer licença de exercer ou presumir algo sob o nome de diáconos, nem de, sob esse título, perturbar novamente a Igreja de Deus. Pois com base na autoridade apostólica e nas regras dos padres, contra as quais praticastes muitas coisas com espírito soberbo e irreligioso, vos declaramos dignos de condenação, e por essa sentença vos depomos. E para que todos reconheçam que fizemos isso corretamente, conforme o lugar onde Deus quis que estivéssemos e com a autoridade do apóstolo Pedro, citamos os decretos dos cânones, os quais o Santo Concílio de Calcedônia, ao serem relidos diante dele, aprovou. Muito impressionante, né, pessoal? Isso é muito impressionante você ver a autoridade que o Papa Vigílio entendia que ele tinha e a autoridade que ele exercia de fato. 2 diáconos insubordinados, rebeldes, que começaram a desobedecer o Papa, começaram a estar em comunhão com excomungados, começaram a roubar dinheiro do patrimônio da igreja, começaram a falar mal do decreto do Papa, mesmo antes tendo concordado com o Papa, começaram a falar mal do Papa São Leão Magno. O Papa Vigílio não teve paciência, não deu. Esses homens estão absolutamente excomungados. Tá. O que eu quero dizer? O que eu quero que você aprenda com isso? Sempre quando um inimigo da igreja, okay, alguém herege,
tentar falar mal do Papa Vigílio, citando esses homens, você pensa o seguinte, calma aí, quem que você está citando para falar mal do Papa? Você está citando um cara que roubou dinheiro da igreja? Um cara que falsificava cartas do Papa? Um cara que era um desobediente ao seu próprio bispo? É isso que você está falando? Um cara que é um mentiroso, que faz juramentos e desfaz? É esse cara que você está citando para caluniar o Papa Vigílio? Porque muitos vão tentar dizer, ah não, olha, teve pessoas que resistiram à autoridade do Papa Vigílio. Veja o caráter dessas pessoas. Veja se as pessoas que resistiram ao Papa Vigílio são santos ou se são hereges, se são pecadores terríveis. É isso que a gente tem que analisar muito, muito bem. E chegamos ao ano 550. O Papa Vigílio vai escrever uma carta ao Valentiniano de Tomes, também para falar da questão dos 3 capítulos. E essa carta é fantástica. Olha as coisas que ele vai nos contar. Assim, deveis continuamente exortar aqueles que, segundo relataste, foram perturbados por rumores diversos, para que não se deixem seduzir por aqueles que, sob o pretexto de católicos, tentam com espírito perverso enganar com suas artimanhas os corações dos cristãos simples. Estes, imitando com o espírito maligno o costume do seu pai, o diabo, desejam perturbar a igreja que te foi confiada por meio de escritos falsos e mentirosos. A vossa obediência, porém, é conhecida em toda parte, de modo que, exortados com frequência pela vossa fraternidade, os fiéis não deixem que quaisquer notícias maliciosas desviem suas almas da retidão do caminho. Mas se, o que não deve acontecer, perturbados pelos adversários, temerem que algo, Deus o impeça, tenha sido feito contra a fé, sigam, com mansidão própria dos cristãos, as palavras do profeta. Interroga teu pai, e ele te anunciará, teus anciãos, e eles te dirão, e as de outro profeta. Os lábios do sacerdote devem guardar a ciência, e da sua boca se deve buscar a lei. O que ele está falando? Estão tendo escritos falsos e mentirosos e rumores e boatos, falando que eu estou negando o Concílio de Calcedônia. Ele está falando o seguinte, não acreditem nisso. Se vocês querem saber, se vocês estão sendo perturbados por esses rumores espalhados pelos inimigos da igreja, façam o que diz a Escritura. Interroga teu pai e ele te anunciará. Tá rolando fake news sobre o Papa? Manda uma carta para mim e eu vou explicar para vocês. Vocês não precisam ficar dependendo de fake news. Eu tô aqui para cuidar de vocês. E visto que o ilustre e magnífico homem Basiniano, nosso filho, juntamente com aqueles que em Constantinopla cuidam dos negócios de vossa igreja, declarou com razão que os inimigos de Deus mentiram, dizendo que as pessoas dos bispos Ibas e Teodoreto haviam sido condenadas em nosso iudicatum, longe de nós tal coisa. Ou seja, nós não condenamos as pessoas do Ibas e do Teodoreto. Leiam, pois, a carta que escrevemos ao nosso irmão Menas, bispo da cidade de Constantinopla. E então reconhecerão que nada foi feito ou disposto por nós, Deus nos sendo testemunha, contra a fé ou contra a pregação dos 4 veneráveis sínodos. Não há, portanto, em nossos atos qualquer ofensa a um só daqueles que subscreveram a definição da fé de Calcedônia, nem contradição alguma ao que foi estabelecido pelos nossos predecessores, mas ao contrário, em tudo resistimos aos adversários da sé apostólica, do Papa Leão de Santa Memória e dos concílios acima mencionados. Estão espalhando o boato de que o Papa Vigílio condenou o Teodoreto e o Ibas. E ele está falando, não, eu não condenei eles, porque eles foram perdoados pela igreja, eles foram aceitos pelo Concílio de Calcedônia. Eu só condenei o conteúdo nestoriano de alguns escritos deles. Mas eles se arrependeram. Eu não estou condenando as pessoas deles. Vossa fraternidade, com efeito, não ignora que os inimigos da fé cristã sempre procuraram, com astúcia mundana e irrepreensível, fazer parecer que os 4 evangelistas se contradizem entre si. O mesmo fazem agora os adversários do Santo Concílio de Calcedônia, entre os quais reconhecemos como autores deste escândalo Rústico e Sebastião, que já suspendemos da Sagrada Comunhão por seus merecimentos, e contra os quais, que se não se arrependerem rapidamente, vossa fraternidade saberá que pronunciaremos sentença canônica. Estes,
sob o falso pretexto de defendê-lo, procuram mostrar que o concílio teria ensinado algo contrário aos 3 predecedentes, o que é absurdo. Cremos de fato que as coisas que escrevemos então ao nosso irmão e coepiscopo Menas, a saber, sobre as blasfêmias de Teodoro de Mopsuestia e de sua pessoa, sobre a carta atribuída a Ibas de Edessa, dirigida a Mares, o persa, e sobre os escritos de Teodoreto contrários à reta fé e aos 12 capítulos de São Cirilo, são mais que suficientes. Pois em nossa Constituição, como está claramente indicado, pode-se reconhecer que os padres do Santo Concílio de Calcedônia, ao formular sua definição de fé, conforme os 3 sínodos precedentes, nada alteraram, mas confirmaram com a sua santa definição tudo os que fora antes estabelecido, fortalecendo-o para sempre. Contudo, se depois disso alguém, o que não cremos, ainda duvidar, exortamos que venha depressa até nós com a tua ordenação episcopal, para que, mediante clara instrução, reconheça que tudo que os nossos predecessores e os 4 concílios realizaram e escreveram sobre a mesma fé foi por nós inviolavelmente guardado. Assim, removido o escândalo das almas cristãs, como convém, perdure na Igreja de Deus uma paz imaculada e agradável a Ele. Cremos também que devemos advertir vossa fraternidade a não aceitar mais os escritos de Rústico e Sebastião, nem dos que participam de sua presunção perversa, e ordenar a todos os que pertencem à vossa jurisdição que nem leiam nada que deles provenham, nem deem crédito às suas falsidades. Não acreditem nesses 2 homens, são os mentirosos, são os filhos do diabo. E assim nós chegamos ao ano 551. Eu vou parar por aqui porque eu quero que a aula hoje seja um pouco mais curta do que a outra, que foi de 2 horas, tá? Então, o que nós podemos ver em resumo? Nós vemos a autoridade do Papa Vigílio. Nós vemos os rumores que estão sendo espalhados sobre ele, rumores mentirosos, baseados em falsificações de pessoas do próprio círculo dele que traíram ele depois de terem jurado solenemente obedecê-lo e terem jurado solenemente que concordavam com o que o Papa estava falando. E nós vemos o Papa dando a decisão mais sensata, pura e ortodoxa de todas. Qualquer conteúdo nestoriano presente nesses escritos está condenado, especialmente as blasfêmias faladas pelo Teodoro de Mopsuestia, que não foi, digamos, perdoado ou aceito pelo Concílio de Calcedônia depois. Tudo que há de escrito contra o São Cirilo de Alexandria, que está ali nos escritos do Teodoreto de Mopsuestia, e essa carta atribuída ao Mares, o persa, tudo que tem de nestoriano dela. Mas o próprio Ibas e o próprio Teodoreto, nós recebemos eles estão perdoados porque eles se arrependeram do seu nestorianismo, eles se arrependeram dos seus erros. Te pergunto, que tipo de pessoa é o Papa Vigílio e que tipo de pessoa são os inimigos dele? Que tipo de pessoa, aqueles que falam mal contra o Papa, falam mal do Papa Vigílio, que tipo de pessoa eles estão confiando? Em hereges, em cismáticos, em desobedientes, em mentirosos. Vou encerrar por aqui hoje. Não queria que fosse longo demais. Na próxima aula nós vamos continuar. E vai ficar muito mais interessante. Mas vocês já veem o que é um Papa corajoso. O que é um Papa que não importa o que o imperador faça contra ele, fala: eu não abro mão da verdade. Mesmo que o Senhor ordene que eu subscreva, mesmo que o Senhor ordene que eu faça tal coisa, eu não farei. A minha autoridade é Jesus Cristo. É só a Ele que eu obedeço. Muito obrigado a todos por terem assistido. Deixe o seu comentário, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima.